Fala pessoal, tranquilo? A aulinha de hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas discussões acerca de equações de segundo grau, combinado? E hoje a gente vai estar falando sobre relação entre o número de raízes de uma equação do segundo grau e o discriminante. Vamos lá. Primeiro, discriminante, lembre-se que é o delta, ok? Discriminante é o delta. Então, a gente vai ver qual que é a relação entre o número de raízes, ou seja, de uma equação de segundo grau, vocês vão ver daqui a pouco, vou explicar melhor o que eu estou dizendo, e o delta, e o discriminante. O delta, o discriminante, ele pode ajudar a gente, antes mesmo da gente descobrir quais são as raízes, ele pode ajudar a gente a entender melhor como que essa equação vai se comportar, tá? Então, sem muito rodeio, vamos lá, ó. Primeiro, então, o delta, qual que é a relação do delta com uma equação do segundo grau? Ou seja, lembrando, né, equação do segundo grau é aquela em que a incógnita, né, a letra, o valor desconhecido, possui como maior expoente 2. Daí o nome segundo grau. Então, olha, a gente vai ter uma relação basicamente de positividade ou negatividade, se o delta é positivo ou negativo, ou se ele é zero, ou se ele é nulo. Seguinte, acompanha comigo. Se o delta for zero, essa equação ela vai ter duas raízes reais. Quando fala de real aqui, é que o número está contido nos números reais, ou seja, ele é racional ou irracional. São os números que a gente conhece até hoje. Então, se o delta for maior que zero, as duas raízes são reais e distintas. Então, a gente pode escrever dessa forma, em português, ou a partir de símbolos. X' e X' pertencem ao conjunto dos números reais, e x' é diferente de x2', ou seja, ele vai ter valores diferentes, combinado? A gente pode comprovar isso a partir da fórmula de Bhaskara, depois a gente pode analisar ela um pouco melhor. Se o delta for igual a zero, as duas raízes são reais, ou seja, também são números que a gente conhece, estão contidos na reta dos reais e são iguais. As duas raízes vão ser iguais. Esse talvez seja o caso mais simples da gente perceber o porquê que é verdade. Todos os casos são simples, mas, enfim. E por último, o último caso é se o meu delta for negativo. Se você estiver fazendo a sua conta, aplicou a fórmula de delta, né? A fórmula não, né? Mas o delta, que é B2 menos 4AC, daqui a pouco a gente vai relembrar. Se você aplicou a relação de delta nos coeficientes de uma equação e viu que o delta foi negativo, então as duas raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. Então, vamos ver a partir de exemplos como que isso daqui funciona. Olha só, situação 1. Imagina que em uma equação, igual essa daqui que a gente vai trabalhar, em que o delta seja maior que zero. O delta é positivo. Então, a gente tem a equação x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. E como eu já falei com vocês, a gente vai resolver isso daqui a partir da fórmula de Bhaskara, que vai facilitar, porque justamente onde que a gente utiliza o delta, certo? Então, a gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara. E a primeira coisa que a gente faz é listar os coeficientes. Então, olha, listando os coeficientes, a gente tem A igual a 1, nesse caso, o nosso B é menos 3 e o nosso C menos 10. Tá? Tranquilo? Lembrando aqui dos sinais negativos, não pode esquecer. Segundo passo, a gente vai lembrar aqui da nossa fórmula. Eu não gosto da palavra fórmula, mas a gente vai lembrar como que a gente calcula o delta. Como que a gente calcula o delta, então? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B2 menos 4AC. Substituindo e fazendo as devidas contas, olha só, menos 3 elevado ao quadrado, que é o B, é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 10, menos vezes menos é mais, e 4 vezes 10 é 40, portanto, é mais 40. 9 mais 40, delta igual a 49. Não importa o valor, ok? Só que observa que o 49 é positivo, o 49 é maior que zero. Se aconteceu isso, com certeza, quando a gente aplicar na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes uma da outra, tá? Comprovando isso, olha só como é que é simples da gente perceber que isso sempre vai dar certo. Não é um caso particular, isso sempre vai dar certo. Aqui a gente não vai provar, só que a gente vai ver que isso sempre vai dar certo. Por quê? Observa a fórmula. Aqui, moçada, sempre que você tiver uma raiz do delta e esse delta for positivo, lembre-se, olha, se você tem uma raiz de qualquer raiz quadrada de qualquer número, raiz quadrada de qualquer número, pode ser um número racional, pode ser um número irracional, qualquer número que você tem uma raiz quadrada, sendo ele positivo,
você vai ter o seu resultado, a sua raiz, né? Ou seja, o número que você multiplica ele por ele mesmo, que você eleva ao quadrado, e que resulta no número que você está procurando, vai estar sempre contido no conjunto dos reais, sempre. Então, a raiz quadrada de qualquer número positivo está sempre contido no conjunto dos reais, ok? E como que a gente comprova que isso daqui vai ser sempre duas raízes diferentes? Justamente por causa dos dois caminhos que você toma. Lembra que aqui você tem na fórmula de Bhaskara, que a gente já deduziu, está deduzido aqui no canal, a fórmula de Bhaskara. Se você quiser ver o porquê que a gente chega justamente nisso daqui, está tudo deduzido, bacana. A gente tem dois caminhos, que é justamente o mais e o menos. Uma hora a gente soma, outra hora a gente subtrai. E como a gente está somando e subtraindo um número, é um número diferente de zero, porque sempre vai dar um número diferente de zero, a gente está trabalhando com um delta positivo. Se o delta é positivo, se o número é positivo, nunca pode ser zero. Nunca a raiz de um número diferente de zero é zero. Então, você vai ter sempre dois números diferentes. Combinado? Então, a primeira coisa é isso. Você vai ver que não tem como. Como você está uma hora somando e outra hora diminuindo um número, um mesmo número, nunca você vai ter o mesmo resultado. Vão ser sempre dois resultados diferentes. Então, fazendo aqui as substituições, né? Nesse caso aqui dessa conta, substituindo os valores de B, A e delta, fazendo as continhas, a gente vai chegar em duas raízes. São elas, 5 e menos 2. Combinado? Esse é o primeiro caso. Quando o delta for maior que zero, então você vai ter duas raízes. Nesse caso, deram dois números inteiros, 5 e menos 2, só que pode dar números bizarros, irracionais, racionais decimais, tá bom? Só que nesse caso, principalmente porque eu tenho uma raiz exata, então deram dois números inteiros aqui, né? Pode acontecer. Muito bem. Agora, segundas, e aí, não esquecendo que é muito importante a forma que a gente enuncia a solução dessa equação do segundo grau. Solução, então, é x' e x2' pertencem ao conjunto dos reais, tal que x' é igual a 5, x2' é igual a menos 2. Essa é uma formalidade. Se o meu delta for igual a zero, observe essa equação aqui agora. Vamos lá, vamos ver quando o delta é igual a zero, por que eu vou ter duas raízes reais também, porém elas vão ser iguais, não vão ser jamais distintas. Então, aqui nessa equação, nós temos como coeficientes o A igual a 9, o nosso B igual a menos 12 e o nosso C igual a 4. Calculando o nosso delta, B2 menos 4AC, a gente vai chegar no valor de delta igual a zero. Nosso delta aqui vai ser zero. Então, observe o seguinte, olha como é que é simples agora de perceber o porquê que eu vou ter duas raízes iguais. Não tem como eu ter dois caminhos. Muito simples. Se o meu delta é zero, lembra? Lá na nossa fórmula de Bhaskara, raiz de delta, raiz de zero é zero. Né? Raiz de zero é zero. Zero vezes zero é zero. Então, raiz de zero, tranquilo, é o próprio zero. Se vocês têm um número aqui, ó, na nossa fórmula de Bhaskara, você tem menos b, mais ou menos raiz de delta. Se você tem um número e você está somando e diminuindo zero, sempre, nunca vai fazer diferença nenhuma para o número que você tem aqui. Né? Então, menos b mais ou menos zero continua menos b. Aqui o nosso b, né, é menos 12, então aqui a gente vai, consequentemente, ter menos 12, ou seja, 12 positivo. 12 mais ou menos zero continua 12. Então, o zero ele não altera em nada. Então, se você tem delta, raiz de delta e o delta é zero, raiz de zero é zero. O zero ele não afeta em nada quando você está somando ou subtraindo ele. Portanto, você não tem dois caminhos a tomar, você só tem um. E esse caminho é justamente a nossa raiz única. X', x2', daqui é única, né? São duas raízes também, só que elas são iguais. Nesse caso, a raiz vai ser 2/3, tá bom? Então, se delta for zero, ele não faz diferença nenhuma lá na fórmula de Bhaskara, quando você está levando em conta os caminhos a se tomar. Só tem um caminho para ir. E por último, o outro caso, que é delta, aí, lembrando aqui também da solução, x' e x2' são iguais a 2/3, ou seja, eles são iguais. E por último, delta menor que zero. Observe essa equação, 5x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. A gente tem esses coeficientes, 3, 3 e 5. E aí, inclusive, desculpa que eu coloquei errado aqui, moçada. Na verdade, é
O 5 aqui, na verdade, no lugar do 5 é 3, me perdoem, tá? Então imagine um 3 aqui no lugar do 5, para dar certinho, tá? Mas enfim, então só imagina que no lugar do 5, aqui no lugar do A é 3, para dar certo. Enfim, aqui a gente vai perceber, inclusive, na verdade, falo a verdade com vocês, mesmo sendo 5 aqui, se eu colocasse um 5 aqui no lugar do A, ia continuar negativo. O delta ia continuar negativo. Por quê? A gente ia elevar o B, que é o quadrado, e quando eu fizesse essa multiplicação, olha, menos 4 vezes A vezes C, você ia ver que o valor que dá aqui, ó, o menos, por exemplo, que deu menos 100, ele vai ser, o 100 é maior que, por exemplo, 9, né? Que é o 3 ao quadrado, que é o B ao quadrado. Então, na verdade, não ia modificar muita coisa, ia continuar dando delta negativo, tá? E delta negativo, quando a gente vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara, que é, ou seja, menos B mais ou menos raiz de delta, raiz de um número negativo, não pertence ao conjunto dos reais. Ou seja, se você for pensar em raiz de menos 2, o que é raiz de menos 2? Você vai pensar no mesmo número, no conjunto dos reais, que quando você multiplica ele por ele mesmo, e resulta em menos 2. Isso é impossível. É impossível você multiplicar um número por ele mesmo e resultar menos 2, ou menos 1, ou menos 5. Resumindo, raiz quadrada de um número negativo não está contida nos reais. Está contida em um outro conjunto, que são os números complexos, que vocês vão aprender lá no terceiro ano do ensino médio. Então, aqui, para nós, quando a gente tem uma raiz de um... Ou seja, quando a raiz quadrada não existe, resumindo, não existe raiz para essa equação. Essa equação ela não possui raízes reais. Essa que é a ideia, tá bom? Então, quando o meu delta for negativo, você vai parar a conta aqui, você não precisa de ir para a fórmula de Bhaskara, porque essa raiz não existe no conjunto dos reais, tá bom? Então, esse conjunto, a solução dessa equação, né, as raízes é um conjunto vazio. Por quê? X' e X' não pertencem aos números reais, tá? Justamente porque raiz de um número negativo, raiz de menos 91, por exemplo, não está contida no conjunto dos reais. Raiz de 91 positivo, está contida no conjunto dos reais? Sim. Agora, raiz de menos 91, não. Muito bem. Então, a gente entendeu quais são as três situações, ok? Agora vamos ver outras situações em que a gente precisa dessa ideia do delta, onde a gente precisa de entender como que o delta funciona. Exemplo, determina os valores reais que k deve assumir para que a equação 9x ao quadrado mais 9x mais k igual a zero não tenha raízes reais. Vamos lá, vamos lembrar. Quando eu falo que uma equação não tem raiz real, não tem nenhuma raiz real, é quando eu estou na terceira situação, justamente a que a gente acabou de trabalhar, quando o delta é menor que zero. Porque se o delta for negativo, menor que zero, você não vai ter raízes reais por tudo que eu acabei de explicar. Então, olha que interessante. Sempre que falar para você na questão, sempre falar das raízes, né, na questão, no exercício, igual esse daqui, você vai ter que trabalhar com o delta. Então, o delta ele é negativo. O delta ele tem que ser negativo. Então, a primeira coisa que você vai lembrar é isso. Para uma equação do segundo grau não possuir raízes reais, o delta tem que ser negativo. Segundo, calma aí. Lembrando, se eu for observar essa equação, 9x ao quadrado mais 9x mais k igual a zero, você pode calcular o delta dela sem problema. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu for substituir os coeficientes dessa equação na relação de delta, entre aspas, fórmula de delta, b2 menos 4ac, ficaria dessa forma, olha. Delta é igual a 9 ao quadrado, que é o nosso b, menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é o k. O nosso k aqui é o c, é o termo independente, percebe? Tranquilo. Então, olha, 9 ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes k, fazendo essas continhas, olha, 9 ao quadrado é 81 e 4 vezes 9 é 36, então ficou 81 menos 36k. Lembra, ele quer que essa equação não possua raízes reais. Então, basicamente, esse delta tem que ser negativo, ou seja, 81 menos 36k tem que ser menor que zero. E a gente vai cair numa inequação. Essa inequação aqui, ó, 81 menos 36k menor que zero. Por quê? Isso daqui é o nosso delta.
nosso delta tem que ser menor que zero para que essa equação não tenha raízes reais. Tranquilo? Então, aqui é uma situação simples. Você pode ver que não é difícil. E desenvolvendo essa inequação, a gente vai desenvolver, lembrando que a gente desenvolve como se fosse uma equação normal, tá? Então, primeira coisa, vou diminuir o 81 dos dois lados, e aí vai ficar menos 36K menos 81. E aí aqui na inequação é interessante que a gente sempre lembre de multiplicar por menos 1, caso você tenha a sua incógnita negativa. Se o K está acompanhado de um sinal de menos, você multiplica por menos 1. E lembre-se, numa inequação, quando você multiplica por menos 1, tudo se altera. Tanto os sinais dos números, quanto o sinal da desigualdade. Se a nossa desigualdade aqui é menor, ou seja, está com um sinal de menor que, esse sinal vai ser também invertido quando você multiplica por menos 1. Isso daqui vai virar maior que. Então, a gente vai ter 36K maior que 81. Observa que daqui para cá eu inverti tudo. E aí, continuando, dividindo 36 dos dois lados, vai ficar 81 dividido por 36, 81 36 avos, simplificando por 9, a gente vai ficar com 9 quartos. Ou seja, o nosso K ele tem que ser maior que 9 quartos. Interpretando isso, se você substituir, se você tirar o K dessa equação e colocar qualquer número maior que 9 quartos, você vai ter raízes, você vai ter essa equação do segundo grau, ela não vai possuir raízes reais. Ou seja, se você colocar qualquer número maior que 9 quartos, vamos pegar um número aqui maior que 9 quartos, o 10, pegar um número fácil, o 10. Se você colocar o 10 no lugar de K, e você calcular o delta, ele vai resultar num delta negativo. Tá? É isso que vai acontecer. Porque se você colocar um 10 aqui no lugar do K, você vai ter um número aqui menor que zero. Se o delta, que é justamente essa expressão aqui, se ele for menor que zero, então, lembrando, se o delta for menor que zero, a sua equação não vai ter raízes reais. Então, percebe que não é difícil, é bem simples de interpretar isso. Tá? A inequação prova para a gente o que a gente precisa. Mais uma situação. Sabendo que a equação 5x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero tem duas raízes reais diferentes, tá? Então, está aqui de propósito. Tem que ter duas raízes reais diferentes, determina os valores reais que m deve assumir. Percebe por que a gente está trabalhando com uma equação? Porque o m ele pode ter mais de um valor. Quando fala que uma incógnita pode ter mais que um valor, muito possivelmente a gente vai estar trabalhando com um intervalo, com uma inequação. Ou seja, o m ele pode assumir mais de um número. Ele não é uma equação, que é uma coisa exata. Então, olha só. Para um número ter duas raízes, uma equação ter duas raízes reais e distintas, a gente precisa que o delta seja maior que zero. É aquela primeira situação. O delta, quando ele é maior que zero, lembra que eu expliquei lá na primeira situação, a nossa equação vai ter duas raízes reais e distintas, vão ser diferentes. Muito bem, porque eu vou tomar dois caminhos, lembra disso. Então, mais uma vez, o delta agora, analisando ele tem que ser maior que zero. Percebe que aqui a gente nem precisa de usar a fórmula de Bhaskara. O delta que vai ajudar a gente, tá? Então, substituindo os valores aqui dessa equação, os coeficientes A, B e C, no nosso delta, eu vou ter o seguinte, menos 4 elevado ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 5 vezes 2m, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 2 é 40, e o m ali é uma letra, tá só acompanhando. Então, 40m. Então, aqui a gente tem que o nosso delta é 16 menos 40m. E lembrando, para que tenha duas raízes reais distintas, o nosso delta tem que ser maior que zero. Então, essa expressão, 16 menos 40m, tem que ser maior que zero. Então, 16 menos 40m maior que zero. Mais uma vez, a gente vai desenvolver essa inequação. Desenvolvendo aqui, bem parecido com a outra, olha, menos 40m, eu estou diminuindo 16 dos dois lados, certo? Então aqui faltou até um sinal de menos, vocês me perdoem, faltou um sinal de menos aqui antes do 16, tá? Porque aqui seria menos 16, e quando a gente multiplica por menos 1, aí troca o sinal, aí fica 40m, o maior que vira menor que, e o menos 16, faltou o sinal de menos aqui, vira 16 positivo, combinado? E aí, mais uma vez, divide 40 dos dois lados, vai ficar 16 40avos, simplificando 2 quintos, que é aproximadamente 0,4, certo? Então, qualquer número que você colocar no lugar de m maior que 0,4, maior que 2 quintos, por exemplo, se você colocar 1 aqui no lugar do m,
Então, essa equação vai ter duas raízes reais e distintas. Ou seja, o delta vai ser maior que zero. Se você colocar um número maior aqui que 0,4, então o seu delta vai ser... desculpa, maior não. Perdão, gente. Menor. Tá? Desculpa aí. Menor que 0,4, menor que 2 quintos. Tá? Foi mal. Se você colocar qualquer número menor que 0,4 ou 2 quintos, aí o seu delta vai ser maior que zero. Sendo maior que zero, a equação vai ter duas raízes reais distintas. Tranquilo? Muito bem. Última situação, determinar o valor real de P na equação x ao quadrado menos px mais 9 igual a zero, para que essa equação tenha duas raízes reais iguais. Quando uma equação do segundo grau tem duas raízes reais iguais, lembra que é quando o meu delta é igual a zero. Então, aqui fazendo o mesmo esquema da outra, a gente vai ver aqui, ó. Agora, a gente tem uma situação dessa, olha. O menos P, que é o nosso B, coeficiente B, elevado ao quadrado, fica P ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, dá 36. Então, P ao quadrado menos 36. Para que isso tenha duas raízes reais iguais, lembra, o delta tem que ser igual a zero. Então, isso daqui tem que ser igual a zero. Aí fica uma equação. Ao invés de ser uma equação, fica uma equação. Então, aqui, quando ele quer que as raízes sejam reais iguais, o delta tem que ser zero. Tem que ser igual a zero. Se você está falando de igualdade, você está trabalhando com uma equação, diferentemente das outras, onde a gente estava trabalhando com inequação. Então, olha, fazendo essa equaçãozinha bem fácil, P ao quadrado menos 36 igual a zero. Inclusive, isso daqui é uma equação do segundo grau, ou seja, o nosso P vai ter dois possíveis valores, justamente porque ele está sendo elevado a 2, e é uma equação do segundo grau incompleta. Então, a gente pode fazer ela dessa forma aqui, ó, como a gente até aprendeu, né? E aí, no final, a gente vai ver que a gente vai ter dois possíveis resultados, mais ou menos 6. Facinho demais, né, moçada? Tranquilo? Então, se o P for 6 ou menos 6, essa equação aqui vai ter duas raízes reais iguais, porque o seu delta vai ser zero. Só faz esse exercício. Ó. Coloca o 6 aqui no lugar do P, ou menos 6. Elevando ao quadrado vai dar 36. 36 menos 36 é zero. Delta sendo zero, então essa equação vai ter duas raízes reais iguais. Tranquilo? Então, pessoal, essas foram as três situações, um probleminha envolvendo inequações e equações, e as três situações em que o delta pode se apresentar para você. Ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero. A partir dessas situações, você consegue analisar as raízes. Tranquilo? Façam anotações, estudem, revisem a aula, que daqui a pouco a gente faz uns exercícios e a gente vê como que isso pode funcionar ainda mais na prática, beleza? Grande abraço, valeu, até a próxima aula.